1 João capítulo 2, a partir do verso 15. Quem achou, diga amém. 1 de João, epístola a qual escreveu o apóstolo João, um apóstolo amado, já na sua idade final, sua terceira idade. Ele escreveu com muito amor e carinho aos seus filhos na fé, chamando-os de filhinhos, e agora ele passa a trazer uma exortação, e é uma exortação amorosa, e é uma exortação maravilhosa, que está viva, perdurando 2000 anos, tão viva quando fora quando ele escreveu para nós hoje. Louvado seja Deus. Se não tiver a Bíblia, alguém oferece para o teu irmão. 1 de João, capítulo de número 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, há a concupiscência da carne, há a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos ler todos nós do 15 em alto bom som. Eu sei que algumas traduções divergem, é tão importante essa palavra, vamos repetir em alto bom som, no 3, 1, 2, 3. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, há a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Nós já viemos há algum longo tempo falando da 1 de João. Eu prometo ser breve, porque hoje as varoas fizeram o culto do louvor, né? Aleluia. Mas também, quem está ligado, está ouvindo o que o Espírito da igreja. Lutero quis evangelizar a Alemanha na época da Reforma. Ele inventou muitos louvores com uma boa teologia, e assim o povão aprendeu a boa palavra de Deus. Aleluia. Quem estava ligado estava entendendo o que Deus estava falando pelos louvores. Aleluia. 1 João capítulo 2, versículo 15. Nós entramos agora numa etapa de uma exortação do apóstolo João. Nós já vimos ele falando: se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se pecarmos, temos um advogado junto do Pai. Ele diz que nós o conhecemos, que Ele é desde o princípio, Jesus é eterno, Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. Nós já ouvimos ele falar tantas coisas, mas agora chega um momento que João ele começa a nos exortar para podermos conhecer acerca se nós verdadeiramente estamos andando conforme a palavra de Deus. Nós vimos anteriormente que aquele que diz que ama o Senhor e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e não pratica a verdade. Então agora, mais uma vez, João está querendo nos ensinar, porque o propósito dessa carta que ele escreveu foi para duas coisas. Primeiro, para que a nossa alegria se cumprisse. Segundo, para que não pecássemos. E se nós olharmos essas duas verdades ditas, elas são a mesma coisa, porque se você não pecar, você será alegre, e se para você ser alegre, você precisa não pecar, porque a verdadeira alegria, ela advém da santificação e da santidade. Ninguém pode ser feliz se não for santo, ninguém pode ser feliz se for um pecador declarado e viver no pecado. Então agora João ele começa a dizer que nós não devemos amar o mundo, e nem aquilo que há no mundo. João diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós começamos a olhar para esse texto e a tentar entender. Primeiro, é quase que auto-evidente que a palavra mundo aqui não significa o mundo tal qual nós costumamos às vezes dizer, envolvendo as belas construções que Deus fizera, ou seja, o céu, o mundo que nós conhecemos como natureza criada. É claro que isso não quer dizer isso, esta palavra. É claro que a Bíblia diz que a natureza, ela geme com dores de parto, esperando a redenção dos filhos de Deus, e nós como filhos de Deus, mesmo sabendo que Deus vai recriar todas as coisas, nós não podemos degradar a terra em qual habitamos. Nós devemos ter educação, ter bons modos e cuidarmos da terra. Um judeu, haja visto que o judeu ele costuma dizer que se uma pessoa não ler toda a Torá e não ter um filho e não plantar uma árvore, ela não soube viver direito. Então todo aquele que conhece a Deus sabe que tem que cuidar daquilo que Deus deu. Então a palavra mundo aqui no contexto, que é cosmo no grego, ela não quer dizer o mundo criado, mas muitas das vezes essa palavra vai ser usada para isso.
isso, mas aqui ela adere uma nova conotação, um novo sentido. Essa palavra quer dizer o sistema que está no mundo, ou seja, o sistema político, ideológico, filosófico que envolve toda a sociedade odierna, toda a sociedade moderna. Então é isso que João está querendo dizer. Por um exemplo, eu vou dar um exemplo para que nós possamos entender um pouco melhor. A palavra casa. Você de repente está conversando com alguém e diz assim: eu vi uma bonita casa. Aquela casa ela tem um bonito porcelanato, ela tem bonitas janelas de vidro temperado, ela é uma bonita casa. De repente você vira para aquela pessoa: eu fui numa casa e ela é uma casa admirável, é unida, é bondosa, é amorosa. A pessoa logo vai entender que agora você está usando o sentido da palavra casa para a família e não para a casa em si. Então a mesma coisa o que João está fazendo conosco. João está trazendo o sentido dessa palavra mundo para esse sistema político, esse sistema que nós conhecemos. Por isso que Jesus diz em João 17 na oração, diz assim: eu dei a vocês a minha palavra e o mundo vos odiou. Ou seja, as árvores não podem nos odiar, as cachoeiras, isso é auto-evidente. Ou seja, o sistema do mundo não vai nos aceitar. Se nós, Jesus diz assim: se odiaram a mim, é lógico que vão odiar vocês. Então, um cristão só é bem aceito no mundo se ele não é um verdadeiro cristão. Um cristão só é bem aceito no mundo se esse cristão não está de acordo com a palavra bíblica. Porque se um cristão ele for ser autêntico, ele for verdadeiro, ele deve denunciar pecado. E fazer a denúncia de pecado torna o cristão não amigável, não aceitável. Dificilmente Elias iria para um coquetel e ser aceito muitas vezes em um relacionamento com Acabe em seu castelo, porque Elias dizia para Acabe que ele tinha transtornado Israel. Dificilmente João Batista assentaria-se com Herodes para comer uma comida e beber um café, porque ele dizia: Herodes, tu és adúltero, larga a mulher do teu irmão. Então, ser cristão, você tem que viver moralmente correto e sempre que possível você deve denunciar o pecado, e fazer isso vai fazer com que o mundo te odeie. Então é aqui que está a palavra mundo nesse contexto. O pior de tudo é que nós, cristãos modernos, queremos ser aceitos em todos os lugares, mas se fizermos uma leitura bíblica, nós vamos ver que nosso Jesus foi rejeitado em todos os lugares. E ele não disse para que nós pudéssemos ir ser aceitos nos lugares. Ele disse: vão perseguir vocês de sinagoga em sinagoga, de cidade em cidade. Aonde vocês forem, eles vão perseguir vocês. Se vocês forem cristão verdadeiro. Ele nasceu, não tinha lugar para ele na estalagem, rejeitado. Ele foi pregar no templo, expulsaram ele do templo. Ele foi na sinagoga, expulsado da sinagoga. Chegou em Gadara: sai daqui, nós não queremos ouvir a tua palavra. Aonde Jesus chegou, ele fora rejeitado. E nós, cristãos modernos, queremos ser aceitos. Então essa palavra mundo significa o sistema que não vai aceitar. Deus disse que nós não somos desse mundo. Tem alguém aqui que é desse mundo ou espera uma pátria superior? Uma pátria onde Deus é o Rei, o Senhor. Nós estamos transitando nesta terra. Esse que é o sentido da palavra mundo. E aí Jesus disse: não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E uma coisa mais triste que existe é uma pessoa pensar que tem o amor de Deus, mas na verdade ela ama o mundo e o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está direcionado para ela. A palavra de Deus diz em Colossenses 3: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A Bíblia diz: a prostituição, impureza, afeição desordenada, adultério, todas essas coisas são coisas carnais, sobre as quais vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Quem pratica essas obras carnais, quem está amando o mundo, quem está seguindo a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, não ama a Deus, e o amor de Deus não está nele. Logo, a ira e a desobediência permanece sobre ele, porque é um desobediente. Então o amor do Pai não pode estar nele. Ele pode pensar: eu sou objeto do amor de Deus. Afinal, Deus é amor. Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justo. Se nós não viermos até ele em arrependimento, em lágrimas, chorando, e amá-lo de todo o coração e renunciarmos o mundo a cada dia, o amor de Deus não vai estar em nós. E a pior coisa que acontece hoje é que o cristão, ele quer amar o mundo e amar a Deus. Ele quer ter dois senhores. O que Jesus disse: ninguém pode ter dois senhores, ou vai amar um e vai rejeitar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a mamão. E o que é mamão? Dinheiro. E o que o mundo é? Eu estava evangelizando um homem, tentando evangelizar um homem. Ele disse assim: o que importa é aquilo que a pessoa tem. O que importa é a pessoa ir no banco e sacar um dinheiro. O que importa é aquilo que ela tem. Se ela não tem nada, ela não é nada. Eu falei: esse é um pensamento cristão, eu não penso assim.
porque essa pessoa só será considerada enquanto ela tiver alguma coisa. O dia que ela perder, ninguém mais a considerará como nada. Mas se a pessoa ela tem caráter, ela tem moral, se essa pessoa ela tem Deus na vida dela, ela é considerada por aquilo que ela é. Aí ela é alguém de verdade. E isso é o que a sociedade judaica nos ensina, mas a sociedade grego-romana não. Ela diz: o homem é pelo poder aquisitivo que ele tem, e ele quer cada vez ser maior. Por quê? Soberba da vida, para dizer que ele é alguma coisa. Ter bens mostra que ele é um vencedor, não ter é perdedor. E esse pensamento não entrou dentro da igreja. As pessoas não vão à televisão e fazem testemunhos. Eu tinha um carro, agora tenho 2, eu tinha uma casa, agora tenho 3, eu tenho isso. E tudo isso o quê? Soberba da vida, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. O amor de Deus não está nessas coisas. Nessas coisas que são volúpias, que são vaidade, que pervertem o direito do próximo, essas coisas que levam a pessoa a um egoísmo, ao egocentrismo. Isso não está na Bíblia, nem de perto do Evangelho. Agora, eu não preciso dizer o que é o amor do Pai. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é o amor do Pai? É muito claro, o amor do Pai é aquele amor maravilhoso, declarado no plano do Calvário, onde Ele dá o seu Filho. A Bíblia diz: pode ser que por alguém bom, alguém se anime a morrer, bom entre aspas, nesse sentido aqui, alguém pode morrer por uma pessoa que está ali tentando vencer na vida, mas a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor de Deus que transcende todas as coisas. Mas agora o amor de Deus é ofertado, o amor de Deus é dado, e se nós rejeitamos esse amor de Deus, e se nós rejeitamos Cristo e o seu Evangelho, já não tem mais salvação para nós. Se nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, que é entrar pela porta, pelo caminho estreito, se é tomar a cruz e seguir após Cristo, se nós ouvimos tudo isso e preferimos o mundo, já não tem mais salvação para a nossa vida. Já não tem mais. Não pense que o Evangelho é algo de você ser aceito como uma matéria boa e eu vou seguir. O Evangelho é pesado, testado e rejeitado. O Evangelho bíblico, o Evangelho moderno, que você fica rico, que você faz o que você quiser, esse aí está lotado, as igrejas estão abarrotadas. É por isso que diz que poucos são que entrarão pelo caminho estreito. Porque quando a Bíblia diz que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir após Jesus Cristo, a Bíblia não está dizendo só que você tem que levar um fardo pesado. A Bíblia está dizendo: morra para o mundo, porque Jesus carregou a cruz para enfincá-la no Gólgota e morrer ali. Jesus está falando: quem quer vir morrer para o mundo? Quem quer vir morrer comigo para o mundo e viver para mim e para a minha glória? Bendito seja o nome do Senhor. Você tem que olhar para isso e ver: eu quero morrer para o mundo, eu quero renunciar ao mundo, eu quero renunciar às paixões, eu quero viver para Cristo. É isso que João está nos atentando a olhar, como nós estamos. E a resposta é clara: porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que o amor do Pai não está nele? João continua no verso 16. Ele diz: porque no mundo há o quê? No mundo há, está aí no verso 16 a resposta: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quem está nisso? O amor do Pai não está nele. No mundo há essas coisas, essas 3 coisas estão contidas no mundo. O que é concupiscência? Desejo imoderado de satisfazer a sensualidade, ou desejo imoderado em todas as áreas. Desejo desordenado, desejo descontrolado, desejo desenfreado, aquilo que leva a pessoa ao pecado, aquilo que a pessoa ela quer subir na vida. Vamos dar um exemplo de soberba da vida. Ela engana, ela ludibria, ela faz tudo de errado para poder conquistar, passar por cima de pessoa, porque ela quer ser importante. Mas a Bíblia diz: não almejais coisas altivas, mas acomodai-vos com as humildes. Ou então a pessoa que ver algo, eu preciso adquirir aquilo, e nisso ela se mata de trabalhar, esquece de Deus, esquece da comunhão, esquece da adoração, fica fraco, o pecado entra, a tentação entra, o escândalo entra, e já não tem mais Deus naquele negócio, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós temos que voltarmos para Deus e olharmos. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo de número 1, versículo 13. Tiago capítulo 1, olha como é que funciona o pecado. Entender como funciona o pecado é algo extraordinário para o cristão. O cristão conhecer a si mesmo, conhecer o mundo e conhecer Satanás, que são os seus adversários, é extremamente importante.
Quando um lutador vai lutar ali na televisão, naquelas lutas lá, o que ele faz? Ele assiste vários vídeos do seu adversário, ele estuda o adversário para poder conhecer. Também devemos fazer isso. Nós devemos conhecer a nossa carne, o nosso engano do nosso coração. Nós devemos conhecer o diabo, como é que ele atua. E nós devemos conhecer o mundo, o que é que ele nos oferece e de que nós devemos fugir. Tiago aqui ele está nos dizendo como que o pecado ele chega a enganar, ludibriar o crente. Tiago 1, versículo 13 e 15. Diga: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, o seu próprio desejo desenfreado. Depois, havendo o desejo desenfreado concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Hoje em dia, no Evangelho, o diabo, ele é o que leva a culpa para a maioria dos males, né? A maioria dos males é o diabo, aquilo ali é o diabo. O diabo tem sua parcela de culpa, é claro, mas a culpa não é toda do diabo, porque se a culpa toda fosse do diabo, não precisaria a pessoa perecer no inferno e pagar pelas suas culpas. O diabo só incita o mal que está dentro de nós. O diabo só induz o mal que já existe em nós, um desejo que já está em nós, herdado de Adão. Então o que o diabo faz? Ele só mostra, e aí começa a agir essas coisas: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Essas três coisas nos envolvem e isso fica dentro de nós, e a nossa mente começa a nos enganar. Primeiro, o pecado não é tão grave. Primeira coisa que o pecado faz, ele diz: não é tão grave, Deus te perdoa, e o diabo cita isso na sua mente, você começa a ser enganado, mas você vai sendo tentado cada vez mais. Chega um momento em que você foi tão ludibriado pelo pecado, que nada mais te para. Ou a misericórdia de Deus vem e intervém, ou você cai no erro, porque aconteceu o que Tiago disse: foi concebido o pecado. Ser concebido é ser gerado dentro. Primeiro o pecado é tentado, esse pecado é gerado dentro, agora ele vai ser gerado externamente e vai gerar morte, condenação eterna. É isso que Tiago diz, e essa forma do diabo agir sobre nós é em cima dessas três coisas. Nós devemos estar atentos a isso: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esses três aspectos são os três aspectos que o diabo ele usa. Engodo, a palavra que está aí, engodo, é alimento que se usa para atrair animais, ou seja, é uma artimanha para prender. E nós somos engodados pela nossa própria carne que nos engana. Irmãos, Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e excessivamente perverso quem o conhecerá. Sobretudo que o homem deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Você deve guardar o seu coração, porque se a tua carne se inclinar para o mal, o seu coração vai ceder, e o diabo vai apontar ali, e se você ceder, você vai estar sobre a ira de Deus, sobre o castigo de Deus, sobre a penalidade de Deus. Então você deve se arrepender brevemente e voltar para o Senhor correndo. Nós não podemos amar essas coisas do mundo. É por causa da incompatibilidade de Deus e do mundo. O mundo jaz no maligno, morto no maligno. O príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o príncipe desse século? Satanás, o diabo. Ele é o príncipe da potestade do ar, que guia os filhos da desobediência. Ele está aí. E o mundo jaz no maligno. Só que Deus é luz, é vida, não tem nada de morte. Então são duas coisas completamente opostas. Não tem como essas coisas se coadunar. Ninguém pode servir, como já foi dito, dois senhores. Então são coisas completamente opostas. Se o amor do mundo fixar residência em nós, o amor de Deus não pode entrar ali. Não pode estar ali. És um vaso, ainda está cheio, se derrame tudo fora, para que Deus preencha o seu coração com amor. Se o cuidado do mundo está no seu coração, se o desejo de ser grande, se o desejo de ser importante, se o desejo de ter coisas que não é lícita segundo o Evangelho para você ter, derrame tudo isso e fala: Jesus, enche o meu coração, me ensina a estar satisfeito com a tua presença. Não caia no erro de Asaf. Não caia no erro de Asaf de achar que os ímpios têm mais do que você.
Vá no Salmo 73 e leia, não caia naquele erro que Asaf diz: em vão tenho me purificado, em vão tenho lavado a minha vida na inocência, em vão tenho buscado ao Senhor, porque os ímpios prosperam, ficam ricos, crescem e eu estou aqui miserável. Mas quando ele entrou no templo de Deus, Deus lhe deu uma revelação, que ele não tinha outro bem, nada era mais importante para Asaf. Sabe por quê? Os ímpios vão definhar como a erva, eles vão perecer no inferno, mas o santo será guardado para uma justiça eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Uma herança eterna, incorruptível, inacessível de glória. Algo que não pode se comparar a coisas terrenas. Irmão, quando a presença de Deus me visita de forma gloriosa, eu imagino um homem chegando com R$1 bilhão na minha frente, dizendo aqui: você quer isso ou isso? Eu falo para ele: jamais eu trocaria o meu Deus por esse R$1 bilhão. Nada pode comparar a presença de Deus. Eu falei 1 bilhão, mas é pouco, toda a riqueza do mundo. É bom que não amemos o mundo. Se nós amarmos o mundo, os sacramentos não terão valor em nós. O que são sacramentos, pastor? A ceia e o batismo. Como o batismo é uma vez mais, particularmente a ceia. Ou seja, a ceia só tem poder sobre o cristão quando ele está com o coração em Deus. Se o coração dele está no mundo, não é confirmação de salvação para ele, fortalecimento para a sua caminhada, mas é condenação, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo de Jesus, come e bebe para a sua própria condenação. É o que a Bíblia diz. Então eu não posso estar com amor no mundo e falando: Jesus, eu estou bebendo do seu cálice, eu estou bebendo, eu estou participando da sua ceia, mas na verdade eu amo o mundo, eu não amo a Cristo. Olha o que eu estou fazendo, eu estou bebendo sem discernir o corpo de Jesus, sem discernir o sangue de Jesus. Se no Éden, Adão tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela trouxe morte e pecado, no monte Calvário, Deus plantou a árvore da vida. E Deus trouxe aquele que é eterno para ser temporal ali no Monte Calvário, para morrer. E se vier, irmão, as tempestades da vida para te arrastar, eu te digo uma coisa: segura nessa árvore, segura em Cristo. Se as concupiscências vierem te seduzir, segura em Jesus, agarre em Jesus, não larga Jesus, porque Ele é o único que pode nos dar vida para fugir do pecado. Eu não tenho força, o pecado me seduz e me leva. Eu sou vendido como escravo ao pecado. Mas se eu estiver com Cristo, eu posso dizer como Paulo, que as pessoas distorcem os versículos: posso todas as coisas porque é Cristo que me fortalece. Posso vencer o pecado com Jesus. Segure nessa árvore. Vamos tentar definir essas 3 coisas. Concupiscência da carne, brevemente, é o desejo, a satisfação imoderada. Nós já definimos o que é a concupiscência. Por um exemplo, é tão difícil. Richard Baxter, um puritano, ele tem uma mensagem assim: você realmente vê? Porque ele diz o seguinte: nós somos tão frágeis, tão voltados para o pecado, que tudo é um laço para nós. Por um exemplo, se eu sou pobre, eu murmuro, laço para mim. Ser pobre é um laço para mim. Se eu sou rico, eu piso nas outras pessoas, eu desdenho das outras pessoas, um laço para mim. Se eu sou inteligente, eu aprendo as coisas rápido, eu me torno orgulhoso. Se eu não aprendo rápido, eu desisto de estudar qualquer coisa e me entro na ignorância. E a Bíblia diz que aquele que rejeita o conhecimento, pecado. Então tudo se torna um pecado. Por exemplo, é lícito eu dormir, é lícito, eu preciso dormir, é uma necessidade que eu durma. Mas se eu durmo demais, pecado. Preguiça, a Bíblia diz em Provérbio: como a porta revolve nos seus bons, assim o preguiçoso ele revolve na sua cama, de um lado para o outro, e não levanta, e não trabalha. Pecado. Concupiscência da carne, essas coisas que vão em demasiado, a preguiça demasiada, a comida, eu tenho que comer, eu tenho necessidade de comer, eu preciso comer, eu preciso me alimentar, só que daqui a pouco eu me alimento demasiadamente, eu entro em 7 pecados capitais, a gula, e às vezes nós damos valores a pecados sensuais, a outros pecados, mas esse é um pecado extremo. Sabe por quê? A gente não para e não pensa e não reflete. Irmão, eu fiz uma pesquisa: 10 milhões a terra produz comida para 10 milhões de habitantes, nós temos 7, 5 é suprido, 2 bilhões passam fome na Índia e na China. O restante, esses outros, tudo que sobra, se você fizer as contas aí, o dobro. Ou seja, esses 5 bilhões que são alimentados, eles são alimentados com o dobro de desperdício e de gula. Ou seja, envergonho o meu irmão também que não tem, quando eu exagero e faço errado as coisas de Deus.
Tudo é um grande laço, a concupiscência da carne, e nós temos que vigiar contra isso. A concupiscência dos olhos é o desejo imoderado dos olhos. É um perigo. Nossos olhos, curiosos, queremos ver as coisas, queremos conhecer coisas que são ilícitas. Às vezes a televisão, a internet, passa coisas ilícitas que não convém à família cristã, que não convém ao santo. Às vezes a internet de fácil acesso aos jovens, à pornografia, e os olhos vão para aquilo, e aquilo não é lícito, é a concupiscência dos olhos, ludibriando, enganando, levando o homem a pecar contra o Senhor. E nós temos que vigiar, porque se isso estiver em nós, o amor de Deus não vai estar. Nós temos que nos arrepender e buscar o Senhor. E a soberba da vida, como já falamos, o desejo descontrolado de ser grande. Agora vamos ver isso na prática, na Bíblia. Como é que o diabo usa isso para nos ludibriar? Como ele usou, porque a Bíblia ela quer nos ensinar algo. Primeiro, essa é a artimanha do diabo, pense nisso. O diabo, ele vai ter várias artimanhas para te enganar, mas ele vai usar essas três. Pode ter certeza que uma dessas três estarão com diversos tipos de pecado, diversos tipos de coisa, o diabo vai te enganar. Lá em Gênesis, a primeira tentação do diabo, ele já está com as suas 3 cartas na manga. Ele já está com as suas 3 primeiras artimanhas, que é mostrar para a mulher que a árvore é boa, os seus olhos, mostrar que o fruto é saboroso e mostrar que ela pode ser igual a Deus. Não vai precisar mais prestar conta para Deus? Eu tenho que obedecer a Deus? Não, eu vou ser igual a Deus. O diabo começou, o que foi dito a ti? Que não pode comer, ela não posso comer, não posso tocar, não posso fazer. Mas o diabo, olha Eva, olha direito para aquele fruto, olha para aquele fruto, não é bonito? Ela, é lindo, diabo, é lindo. Aí ele, olha direito, Eva, imagina isso no teu paladar, que delícia. Ela, é mesmo, é bonito, então deve ser gostoso. Agora Eva, deixa eu te falar uma coisa, os seus olhos serão abertos e você vai ser igual a Deus. Ela, me dá aqui que eu quero comer. Diabo, a primeira artimanha do diabo, ele usou a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, para ludibriar Eva. A Bíblia diz que Eva comeu e deu ao seu marido, e ambos morreram. Naquele dia o pecado entrou, e agora toda essa humanidade está seguindo para um risco de pecado. Se nós olharmos para a história do jovem José, eu gosto dessa história, eu penso que não foi diferente. Ele está lá, ele é um homem importante na casa de Potifar, ele está administrando bem os negócios do seu patrão. Agora a sua mulher, é claro que a mulher era ardilosa, e aquela mulher botou com certeza uma roupa que pudesse ficar atraente, e fingiu estar passando mal e chamou José. E agora quando José entra, ele já olha aquilo, e aquilo já mexe com ele, e ela diz o que para ele? Olha, você já domina tudo, o seu senhor não fica aqui, agora só você ter a minha pessoa, e você vai ter tudo, e você vai ser o cara aqui, em outras palavras. O que José faz? José sai correndo da presença daquela mulher, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ei jovens, quando o diabo tentar vocês, fuja da aparência do mal. Jó era homem íntegro e reto, e se desviava da aparência do mal. Fuja, porque quando o pecado não tem conversa, quando o diabo não tem conversa, ou você corre e escapa do pecado, ou você fica e cai. Não tem como. O homem não pode lutar contra o pecado. Ou Deus envia a graça para o homem fugir, correr e sair, ou ele cai. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um dia que ele não vai para a guerra, ele vai ser enganado pelo diabo. E são esses 3 pecados: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A Bíblia diz, Davi estava passeando pelos terraços do seu castelo, do seu palácio, e ele faz o que? Vê concupiscência dos olhos. Ele vê uma mulher linda se banhando, Batseba. E aí, primeiro, concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos levou ao desejo da carne. Essa mulher é linda demais, eu preciso tê-la para mim. Então ele era rei, dependendo da situação ele podia até tê-la. Mas ele pergunta, de quem és aquela? De quem és filha? Que ele pergunta. Ele pensou, como é que essa mulher não tem marido? De quem és filha? Ele diz assim, ela é filha de Eliã, mulher de Urias. Você acha que Davi não sabia quem era Urias? Urias era um dos seus 30 principais soldados. Urias era aquele que quando lutava com Davi, ele dava a vida pelo rei. Eles lutavam com tanta garra pelo rei, na frente do rei, que quando acabava o dia, a espada estava encravada na mão. Eles abriam assim, ó, saía sangue da mão de Urias. Ele dava a vida pelo rei.
amigo do rei. Só que agora Davi, o que o diabo soprou no coração dele? Você é o rei, faz o que você quiser, passa por cima do seu amigo, passa por cima de valores, passa por cima de tudo. Davi traz ela, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Eu sou o rei, eu faço o que eu quiser. A espada nunca mais se apartará da tua casa, Davi. Davi, a espada não vai se apartar, Davi. Eu te dei tudo, Davi. Eu te dei um reino, eu te dei riqueza, eu te dei poder. E agora você faz isso comigo, Deus diz para ele. A espada nunca mais se apartará da sua casa. Não vale a pena o pecado. Nós precisamos conhecer as armas do nosso adversário. E nós precisamos amar a Deus e renunciar ao pecado. O pecado não vale a pena. Alguns minutos de Davi custaram o sofrimento de todo o final de sua vida. Alguns momentos de prazer custaram a sua família, a espada, a destruição, a peste. O diabo não para. E a artimanha dele é essa. Você precisa estar com seus olhos abertos. Como é que ele tentou o nosso Jesus? Aí aqui está. Tem alguns homens tolos, arrogantes, nécios, loucos, que não conseguem entender coisas espirituais, não conseguem comparar coisas espirituais com espirituais, e diz assim, quando nós dizemos que Jesus é Deus, ele diz assim: Deus não pode ser tentado, porque o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Mas o que você precisa entender é que Jesus, quando for tentado, ele foi tentado como um homem. Você precisa entender, Filipenses 2, que ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou os seus atributos que permeavam a sua divindade, a sua onipotência, a sua onipresença, e agora ele se fez homem para ser igual a nós, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E quando foi tentado ali, o diabo disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. A concupiscência da carne. Jesus está com fome, muita fome, 40 dias e 40 noites sem comer, naquele deserto, lutando em uma batalha espiritual tremenda. Tanto que o texto vai dizer, quando o diabo se foi, os anjos vieram e o serviram, e ele comeu. Ele estava com muita fome, o diabo falou: se tu és, olha, essas pedras vão virar um pão saboroso, Jesus. Ele diz o quê? Como é o segredo do cristão lutar com o diabo? Pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois o diabo pega e leva ele a um pináculo do templo, em cima da montanha, em cima do templo, e fala: se tu és o Filho de Deus, lance-te daí para baixo, porque ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, para que não tropece o teu pé em pedra. Não está escrito isso, lança-te agora. Jesus disse para ele, citando a palavra: não tentarás ao Senhor teu Deus. Sabe, irmãos, muitas das pessoas vão tentar a nossa vida. Alguém vai chegar e vai dizer assim: tu é cristão, faz um milagre, cura alguém, mostra alguma coisa. Mas é isso que nós devemos responder pela palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque ainda que milagre fosse feito, o que essa pessoa está querendo é o quê? Apenas satisfazer a concupiscência dos olhos, apenas ver a curiosidade de uma pessoa ser curada. E o nosso Deus é Deus soberano, e Ele cura conforme a sua vontade, o seu querer. E por isso que Jesus disse para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Tu está pedindo que eu possa ter a concupiscência dos olhos, ver Deus realizar um milagre? Jesus não ia fazer isso. E quantas das vezes, até dentro das igrejas, as pessoas estão pedindo milagre, não por causa de querer ver a glória de Deus, mas por causa da concupiscência dos olhos. Eu quero ver um milagre. Se eu ver um milagre, aí eu vou crer. Não vai crer nada. Se não crer com a palavra sendo pregada, como é que vai crer? Jesus disse pela promessa: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque a palavra basta. Ela é a revelação de Deus. E aí as pessoas são levadas por essa concupiscência dos olhos e querem milagre, querem isso e querem aquilo. E muitos falsos profetas têm saído pelo mundo e elas seguem esses falsos profetas, que se possível enganaria até os escolhidos. Graças a Deus que os escolhidos não podem ser enganados, porque Deus os guarda e os protege. Mas se possível enganaria até os escolhidos. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E essa é a artimanha do diabo. Preste atenção nisso. Ele vai colocar alguma coisa para prender os seus olhos, alguma coisa que vai satisfazer a sua carne, alguma coisa que vai te dar o desejo de ser. Aos obreiros que aqui estão, que tem o chamado, a Bíblia diz
Aquele que se alista no exército não se embaraça dos negócios dessa vida. Fuja de tudo que essas coisas mundanas e busque ao Senhor com todo o seu coração, porque o mundo passa, o verso 17 diz, e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Preste atenção nisso para nós fecharmos. O mundo passa e o desejo mundano também passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Não está dizendo aqui o pastor permanece para sempre, a missionária permanece para sempre, o diácono, o evangelista, aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Muitos pastores que fazem a vontade do Senhor não permanecerão para sempre. Muitos missionários e missionárias não permanecerão para sempre. Há uma grande diferença entre servir e amar. Nem todos que servem amam, mas todos que amam servem. E pastor, não entendi nada, engolou minha mente, vou explicar. Muitas pessoas podem servir. Sabe por que eu posso servir? Porque eu posso vir aqui na frente, posso pregar bem, as pessoas podem me aplaudir. Isso pode me gerar riqueza, isso pode me gerar status, isso pode fazer várias coisas. E eu posso servir por N motivos que envolvam a minha mente. Já conheci tantas pessoas assim, tantas pessoas que servem por aquilo que ela pode adquirir da obra, ou por aquilo que ela pode adquirir de Deus, ou a partir de Deus. Mas aquele que ama, serve a Deus por aquilo que Ele é. Ele ama e quem ama serve. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ama se entrega, quem ama se doa, independente se Deus dá ou Deus não dá, independente se Deus fizer ou Deus não fizer, até o final ele é fiel até a morte, porque ele ama o Senhor. Há uma grande diferença e é isso que João está querendo nos ensinar. Não é o pastor missionário que vai ficar para sempre, mas é aquele que faz a vontade do Senhor. Somos muitos ativistas na igreja e achamos que ser ativista é a vontade do Senhor. Não pecar e amar o Senhor é a vontade do Senhor. Porque aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e guardar os mandamentos é a mesma coisa que não pecar. Vocês conseguem entender isso? Agora para vocês, para nós fecharmos com essa analogia, passamos na seguinte analogia, de um noivo e uma noiva. Essa analogia é clara para todos. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, nós somos a noiva. Suponhamos que o noivo tenha moldado um anel, com muito carinho, de ouro grosso, bonito, e dado à sua noiva. A noiva fica tão encantada e apaixonada pelo anel grosso e bonito, de ouro, não sei quantos quilates, mais belo de todos, que ela fica apaixonada pelo aquele anel. Agora, ela começa a desprezar o noivo, por causa que ela tem o anel. O que é que nós poderíamos falar dessa noiva? Nós poderíamos falar que um sentimento de adultério está entrando no coração dela, porque ela está deixando a real intimidade com o noivo para ter relacionamento agora com uma peça de ouro, com uma coisa que é riqueza. O que é que a igreja hoje de Jesus Cristo tem feito? Ela tem deixado real santidade, o real relacionamento com Jesus Cristo para se relacionar com bens materiais que Jesus pode dar, e isso é adultério revelado dentro do coração da noiva. Esta noiva está adulterando agora, ela escolhe mais, ela diz: eu não vou ver mais o rosto do noivo, me basta esse anel que ele me deu. Ela está amando o ouro ao invés do homem, ela está deixando uma comunhão real para algo enganoso, para algo fictício, para algo mentiroso. Se pois Deus entrega todas essas coisas criadas, se Deus cria todas essas coisas e nos entrega, ama Deus. Se Deus te dá carro, ama Deus. Jesus diz: aquele que tem seja como quem não tem. Pastor, não posso ter nada. É claro que você pode. O que você não pode é colocar o seu amor ali. O que não pode é o teu coração estar pegado ali. A Bíblia diz: não ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem pode correr, mas ajuntar tesouro no céu, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. O teu coração não pode estar nas coisas materiais, o teu coração deve estar em Deus. Aquele que tem seja como quem não tem. Aquele que tem não se apegue nas coisas. Graças a Deus, quem me conhece sabe, minhas coisas são de todas as pessoas. Quem quiser está ali, pega, usa, faz, sabe por quê? Meu coração não está nessas coisas. Jamais estará. Eu oro para que Deus que nunca esteja. Sabe o que? A igreja tinha todas as coisas unânimes entre si, o partido. Sabe por quê? O coração de Pedro não estava em nada, o coração de Paulo não estava em nada, o coração de João não estava em nada, e tudo era de todo mundo, porque o coração deles não estavam ali, é nosso.
Porque o nosso coração está em algo muito maior. Eles acharam uma pérola de inestimável valor e eles venderam tudo que eles tinham para alcançar essa pérola que é Jesus Cristo. Nenhuma coisa dada por Deus a eles poderia substituir o amor de Jesus. Nada pode substituir o amor de Jesus. Igreja do Senhor, não deixe o amor de Jesus sair do teu coração. Não deixe o amor de Jesus sair da sua vida. Ame o noivo, não o presente que o noivo te dá. O noivo te deu carro, ame o noivo. O noivo te deu casa, ame o noivo. O noivo te deu um bom emprego, ame o noivo. Não se apegue a essas coisas, se afaste do noivo. Jesus disse: eu tenho porém contra ti que deixaste as tuas primeiras obras. Lembra de onde caíste e volta. Eu estou te chamando para me amar novamente. Quantos de nós deixamos aquela primeira comunhão? Quantos de nós? Nós sabemos disso. Para a gente fechar, abra sua Bíblia comigo em Tiago. E fechamos com esse texto. 4:10. O mundo passa, e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Eu tenho certeza que o Senhor deseja permanecer para sempre com Jesus. Apegue-se nas coisas do reino de Deus. É uma palavra muito dura, mas é uma palavra que eu amo essa palavra. Eu amo esse texto de Tiago. E bate assim de um lado para o outro. E eu falo: Jesus, obrigado por me exortar, porque o Senhor me ama. A Bíblia diz que Deus exorta ao filho o quê? Você acha que Jesus te ama? Amém? Então Ele vai te exortar. Eu gosto quando Deus me exorta. Hebreus 12. Todo aquele que aceita a repreensão do Senhor pode ser chamado de filho. Quando alguém lê isso daqui e fala: isso aqui não é para mim não, pastor. Não aceita essa repreensão não. Eu posso dizer que você é bastardo. Se você for filho, você fala: isso aqui é para mim, pastor. Eu estou vivendo isso aqui, eu preciso humilhar, eu preciso descer. Diz assim, Tiago 4:10. Algumas traduções trazem mais suave, né? Infiéis. Mas a tradução é adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais em vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes, Ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti a vossa miséria, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exalta. Fique de pé, meu Senhor. Eu não preciso dizer mais nada, é a palavra do Senhor. Nós, muitas das vezes, adulteramos com o nosso Deus. Nosso coração é uma fábrica de ídolo. Nosso coração é uma fábrica de criar ídolos que nos afastam de Deus. Videogames, novela, programas, Facebooks, WhatsApps, amizades, coisas que roubam a nossa intimidade com Deus. Fábrica de ídolo ao nosso coração. Feche os seus olhos. Queria pedir o ministério de louvor para preparar o louvor. Sou pecador? Pode ser. Pense nesse louvor, irmão. Cante esse louvor. O ministério de louvor vai ministrar um louvor. Cante esse louvor com todo o seu coração. Irmãos, não seria possível eu e você deixarmos de amar o mundo se Cristo não intervisse. Cristo interviu por nós para nos dar uma nova vida. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo para você. Não coloque sua expectativa em coisas terrenas e passageiras. Por favor, não faça isso. Eu rogo pelo nome do Senhor. Não se deixe enganar. Jesus disse: eis que cedo venho, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele está aqui neste lugar e Ele está procurando a sua noiva, e Ele está querendo o amor da sua noiva, não por aquilo que Ele tem. Ele é rico, muito rico, mas por aquilo que Ele já mostrou. Ele mostrou um amor infinito e bendito. O noivo se entregou para santificar e purificar a noiva. Jesus
morreu naquele Calvário. Ele deu seu sangue carmesim e comprou a noiva para Ele. Se você é noiva do Senhor, não traia o Senhor com outros amantes. Não ame coisas materiais. Coloque Cristo em primeiro lugar na sua vida. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Ele vai acrescentar as demais coisas. Não turbe o seu coração. Crê em Jesus, crê também em Deus. Tem morada para ti lá. Essas moradas são incomparáveis. De glória, de ouro, de prata, de diamante. Esses metais são lixos no céu. O Senhor quer se relacionar contigo. Ele quer te abraçar nessa noite. Sinta o abraço do Senhor Jesus. Sinta o carinho do Senhor Jesus. Ore esse louvor para Ele. Ore para Ele essa canção. Preste atenção nessa letra. Os erros meus serão punidos, sem exceção. Tua lei exige. Muitas das vezes nós pecamos, nós amamos o mundo e nos desviamos do Senhor. E o que merecíamos, condenação. Se Ele lembrasse o mal que fizemos contra Ele, nós estaríamos no inferno agora. Há perdão em Jesus. Jesus está aqui para perdoar os nossos pecados, para confessarmos os nossos pecados diante dEle. É somente pela graça de Jesus, para fugirmos da concupiscência dos nossos olhos, da concupiscência da nossa carne, da soberba da nossa vida. Somente o Senhor Jesus pode, ó Jesus, dar um coração